O Espírito Santo é um dos membros da divindade. Na teologia, a doutrina do Espírito Santo é conhecida como pneumagiologia. Dentro desta palavra, até um pouco difícil de pronunciar, existem 3 palavras gregas. A primeira é pneuma, que quer dizer espírito. A segunda é hagios, que quer dizer santo. E a terceira é logia, cujo significado é estudo. Há aqueles, irmãos, existem aqueles que dentro ou fora da teologia menosprezam a pessoa, a divindade do Espírito Santo e afirmam que ele é apenas uma força ativa que emana de Deus. Porém, nós sabemos que uma força ativa não possui sentimentos como a pessoa e a divindade do Espírito Santo possui. Todavia, irmãos, na minha humilde opinião, o Espírito Santo é o meu melhor amigo, é o meu consolador, meu professor e é aquele que exerce influência em mim para que eu não siga o curso e os costumes dessa vida. E sobre ele, irmãos, eu separei apenas 10 lições para nossa edificação. Sei que tem mais, mas vamos ficar nessas 10 lições. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp ou adquirir um dos nossos livros, eu deixei toda a informação aqui embaixo na descrição deste vídeo. Lá você encontra toda a informação que você precisa, inclusive o link do meu site, onde você encontra várias lições escritas que você pode pesquisar, copiar e usar nas suas ministrações, estudos bíblicos e principalmente na sua vida diária, na sua aplicação pessoal como prática diária da sua vida. Agora, irmãos, já que a proposta aqui do canal é ir direto ao que interessa, sem mais delongas, vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: cuidado, a influência do Espírito Santo pode ser apagada de dentro de você. Irmãos, veja o que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Lá diz assim, em breves palavras: não apagueis o Espírito. É claro, irmãos, que aqui Paulo não está dizendo que o Espírito Santo vai ser apagado, mas sim a influência que o Espírito Santo exerce na nossa vida. O Espírito Santo foi enviado para influenciar a igreja com seus dons e com seus frutos e usar a igreja na instrumentalidade que só o Espírito Santo tem. Mas se nós agirmos com indiferença e hostilidade, não estivermos nem aí para o Espírito Santo, ao exercício dos dons e dos frutos, a ação, a influência do Espírito Santo será apagada. E aqui Paulo usa o termo apagar para lembrar que no Antigo Testamento havia um fogo que ardia em cima do altar, segundo está escrito em Levítico 6,13, para nos lembrar que esse fogo não poderia ser apagado. E para manter esse fogo do altar aceso, era necessário vigilância, era necessário diligência com as coisas do Senhor. Isso mostra, irmãos, a responsabilidade em manter o que Jesus garantiu na cruz por nossas vidas. Então, muito cuidado com sua vida com Deus. Se a influência do Espírito Santo for apagada, não sobra nada. Se a influência do Espírito Santo for apagada, com certeza vai abrir espaço para a influência do maligno e do mundo entrar e te desconfigurar. Tem pessoas lutando, irmãos, para ter a mesma força, a mesma comunhão que tinham antes de apagarem a chama do Espírito Santo e não conseguem. Sabe por quê? Porque para perder é fácil, mas para recuperar é só a misericórdia. Segunda lição: o Espírito Santo se move, o Espírito Santo te move e o Espírito Santo cria mover
na sua vida. Em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 2, a Bíblia já começa dizendo que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra hebraica aqui, irmãos, para se mover, se movia, é rushaf. E para essa palavra hebraica, ela tem um significado de energizar, ou seja, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo se movia, energizava a terra, dava à terra o que ela precisava para funcionar. A terra era caótica, mas o Espírito Santo não se conformava com o caos e continuava em movimento, energizando a terra. Por aí, irmãos, dá para a gente entender o poder que habita dentro de nós. Primeiro, o Espírito Santo, ele se move em você e te dá energia, te dá força. Amém? Te dá energia, irmãos, força para você fazer proezas no reino de Deus, coisa que a sua mão sozinha não conseguiria. Depois de te dar força, ele te move, te colocando para funcionar até em territórios caóticos, difíceis, e por fim te usa para criar um mover na vida de alguém e na sua vida. A ação do Espírito Santo começa em você e termina na vida de alguém. Você crê? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está sempre em movimento, nos dando a energia do céu que precisamos para prosseguir. Terceira lição: o Espírito Santo só enche quem está na posição. Em Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A vinda, irmãos, do Espírito Santo, em Joel 2,28, é dita como um milagre que seria derramado. E foi assim que aconteceu em Atos 2,4. A Bíblia diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios, ou seja, ninguém ficou de fora. Quem estava na posição foi cheio. Só não foi cheio quem estava fora, quem quis ficar fora da posição, do local determinado. E a Bíblia também diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 6, sobre a ressurreição de Jesus, diz assim: depois Jesus foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte deles, mas alguns já dormem, é o que está escrito lá. Paulo, irmãos, está dizendo que depois que Cristo ressuscitou, ele foi visto por mais de 500 irmãos, ou seja, então, estes que viram Jesus ressuscitado, ouviram Jesus dizer o que está escrito lá em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Jesus disse assim: mas vocês receberão o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, dos mais de 500 que ouviram a promessa do derramamento do Espírito Santo, além de estar sendo profetizada já em Joel 2,28, Cristo reafirmou a profecia do Antigo Testamento, só que somente 120 estavam na posição de serem cheios do Espírito Santo. Então, o conselho é: esteja na posição que o Espírito Santo quer e requer de você. Coloque a sua vida com Deus em ordem, porque depois de uma postura, de um posicionamento, Deus vai te encher do Espírito Santo e você será testemunha, boca de Deus, para alcançar vidas e vencer o que está tentando te vencer. Quarta lição: o Espírito Santo foi enviado, ele não veio, ele foi enviado. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele foi enviado, irmãos. Por isso que Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 26, ele disse: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do
Pai, ele testificará de mim. Jesus frisou, irmãos, a palavra enviado. Sabe para quê? Para que não pairasse dúvida alguma na mente dos discípulos. Deus trabalha sem dúvidas, Deus trabalha com a fé, Deus trabalha com transparência. Enviado aponta, irmãos, para a origem do Espírito Santo, ou seja, ele é de Jesus. Creiam porque veio do céu, é isso que Jesus quer dizer. Por isso que Jesus disse que o batismo de João não vinha dos homens, mas vinham de Deus. E naquela ocasião, ele disse, se o batismo de João veio de Deus, então por que vocês não acreditam? É Jesus dizendo o seguinte, se veio do céu, então por que não creem? Então, abrace o Espírito Santo e viva essa realidade na sua vida, porque ele não veio da terra, ele veio do céu. E tudo que vem do céu, tudo que vem de Deus, vem para nos fortalecer, veio cheio de verdade, veio cheio de capacitação. Nós não temos, irmãos, legalidade, não temos o direito em duvidar daquilo que vem do alto. E se não abraçarmos, pode pegar essa visão aqui para a sua vida, se não abraçarmos aquilo que vem do alto, vamos pavimentar o nosso coração para receber, para estar aberto a tudo aquilo que vem de baixo. Amém? Para o que vem dos homens. Então, eu abro o meu coração para aquilo que vem de Deus. Quinta lição, o Espírito Santo não veio em conta-gotas, ele veio ser derramado. Em Joel 2:28 diz que o Espírito Santo seria derramado, ou seja, não seria uma bênção dosada, mas seria uma bênção derramada abundantemente. Não foi algo pela metade, foi uma ação completa do Espírito de Deus. Isso quer dizer, irmãos, que ele foi derramado para nos usar com força total. Ele foi derramado para nos encher até transbordar. Deus derramou, irmãos, do seu Espírito para preencher o nosso interior completamente por ele. Sobre Estevão, a Bíblia diz em Atos 7:55 que ele foi cheio do Espírito Santo, por isso ergueu seus olhos na direção do céu e contemplou a glória de Deus e Jesus em pé à direita do Pai. E sobre Paulo, a Bíblia diz em Atos 13:9 que Paulo era cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no falso profeta Elimás, o repreendeu e deixou esse profeta falso cego por algum tempo. Estes irmãos e outros homens e mulheres de Deus entenderam que a proposta de Deus, o propósito do Senhor ao derramar o Espírito Santo era usá-los com força total. Por isso não foi em conta-gota. E eles mergulharam de cabeça no rio do Espírito Santo. Não foi em conta-gota, foi derramado para nos encher completamente do conteúdo do céu. E quando o conteúdo do céu chega, o da terra tem que sair de dentro de você. Sexta lição, só o Espírito Santo te faz frutificar no reino de Deus. Após a conversão, Deus iniciou, irmãos, um processo de crescimento e amadurecimento na nossa vida. E todo cristão verdadeiro é radical em relação à zona de conforto. Ele não aceita a zona de conforto. Todo cristão verdadeiro almeja crescer e melhorar a cada dia. Todo cristão verdadeiro faz de tudo por Jesus, inclusive amar até seus inimigos para agradar Jesus. Mas ninguém chegará ao nível de amar, irmãos, seus inimigos se não tiver o fruto. Repare que eu não disse frutos, eu disse fruto do Espírito Santo, citado em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Lá Paulo cita 9 frutos. Estes frutos não são produzidos por nós, mas sim pelo Espírito Santo. E é interessante notar que eu falei fruto, né? Paulo também falou fruto, e não frutos no plural, mas sim fruto no singular.
Isso porque o doador do fruto é um só. É como se Paulo quisesse dar a ideia de um fruto com 9 gomos, ou seja, é um pacote de bênçãos, e dentro desse pacote, dentro desse fruto, tem 9 bênçãos dentro dele, ou seja, são 9, mas a fonte é uma só, é o Espírito Santo, não é você, não sou eu, não é o homem. Já pensou, irmãos, você parecendo com Jesus ao ponto de amar seus inimigos e ter a paz perfeita no meio da guerra, ter domínio próprio para não atender os seus desejos, mas atender à vontade de Deus? Então, estas e outras virtudes, ela vem do Espírito. E eu sei, irmãos, que esses valores não são atrativos para os que estão de fora, mas para você. Eu estou falando de pessoas que estão dentro, que conhecem o Evangelho para o lado de dentro, sabe que realmente eles têm um real valor, sabe que na nossa vida é poder de Deus. 7ª lição, o Espírito Santo te consola na dor. A palavra consolador é uma palavra aglutinada, e dentro dessa palavra, irmãos, tem a palavra consolo e dor, ou seja, consolador. Por isso, o Espírito Santo foi derramado por Jesus como consolador em João 14,16. Ao longo da história, irmãos, nossos irmãos foram duramente perseguidos, como são perseguidos até hoje por serem cristãos. Paulo chegou a dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mesmo diante de tamanha aflição, o povo de Deus nunca deixou de ser consolado pelo Espírito Santo de Deus, independente da angústia que inquieta o seu coração. Nessa hora, saiba de uma coisa: você não está sozinho, você não está sozinha. Não é hora de você parar, mas sim de você avançar no território da oração. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5 diz: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo Jesus. O Espírito Santo é o enviado de Deus, o enviado por Jesus para te consolar em todo momento, inclusive nesse momento de dúvida, aflição e de pensamentos que não são de Deus. Receba o consolo do céu nessa hora. 8ª lição, o Espírito Santo te faz guardar coisas boas e elimina as ruins. Não é por acaso, irmãos, que o Espírito Santo veio para habitar dentro do nosso interior. Deus, irmãos, fez isso para que o nosso coração não seja um depósito de coisas ruins. Sabe por quê? Dependendo do que ocupar o seu coração, os seus dias serão dias atribulados. É o Espírito Santo, irmãos, que nos livra de guardarmos o que não é bom. Ao invés de guardar rancores, faça o que está escrito lá em 2 Timóteo 1,14, que diz: guarda o bom depósito do Espírito Santo que habita em você. Olha, tem coisas, irmãos, que tentam entrar em nosso coração para criar excessos dentro de nós. E é bom tomar cuidado, irmãos, com os excessos. Excesso de passado vai te gerar depressão. Excesso de presente vai te gerar estresse. E excesso de futuro vai te gerar ansiedade. Então, guarde o bom depósito, que é o seu coração, pelo Espírito Santo. E não seja levada pelo curso dessa vida. 9ª lição, é o Espírito Santo quem te capacita. O teu segredo é o Espírito Santo. Para que, irmãos, todo o projeto do tabernáculo fosse materializado e saísse do papel, o Espírito Santo encheu 2 homens
cujo nome deles era Bezalel e Aholiabe. Sobre eles está escrito lá em Êxodo 31:3 o seguinte: e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de conhecimento em todo o trabalho, em todo o labor. Eu creio na capacitação do Espírito Santo, irmãos. Sabe por quê? Porque enquanto o Espírito Santo não foi derramado em Atos 2, os irmãos não estavam totalmente capacitados. Por isso que a ordem de Jesus era essa aqui, ó: ficai, em Jerusalém, até que, ou seja, enquanto o revestimento do alto não viesse através do Espírito Santo, eles poderiam ter habilidades inúmeras, mas não estavam aptos, capacitados a darem um passo sequer. E eu entendo que nossas habilidades naturais são importantes, mas nada funciona sem o firmamento do Espírito Santo em nós. Ou então faz o seguinte: ore a Deus e diga: Senhor, me capacita as minhas mãos para fazer a sua obra. 10ª lição: é o Espírito Santo que nos inspira na palavra. Grave essa palavra aqui no seu coração. Parece que é o Espírito Santo, irmãos, que levanta o versículo e nos mostra o que está, a revelação que está debaixo daquele versículo. Então eu entendo que sem o Espírito Santo falta inspiração em qualquer pregador e qualquer pregadora da palavra. É na inspiração do Espírito Santo que os homens, e mulheres de Deus pregaram a palavra e pregam até hoje. A primeira ação do Espírito Santo na vida dos discípulos foi inspirá-los a pregar o Evangelho. Assim que os 120 foram batizados lá em Atos 2, no versículo 14, Pedro já se levanta na unção do Espírito Santo e na autoridade e inspiração do Espírito e prega, e 3.000 almas, 3.000 vidas se rendem a Cristo. Depois, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 4, diz que muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses que ouviram e creram, quase 5.000. Aí vem o conselho: busque o Espírito Santo, tenha a sua vida como uma crescente, uma vida de comunhão, crescendo cada vez mais na presença do Senhor, e você receberá coragem para falar, inspiração ao meditar na palavra, e nada te será impossível, no nome de Jesus. Você acompanhou até o final? Então escreva aí: eu acompanhei até o final, que eu vou responder essa tua fala no nome de Jesus para nossa edificação. Nós ficamos com essa palavra hoje e eu creio que essa palavra é de suma importância. Irmãos, é importantíssimo. Se eu não me engano, foi Benny Hinn que escreveu um livro especialmente sobre o Espírito Santo. E ele diz, o nome do livro é Bom Dia, Espírito Santo. Só a capa desse livro já transmite um senso de intimidade, um senso de comunhão, dependência do Espírito Santo de uma forma extraordinária. Que isso sirva de exemplo para nós. Amém? Toda vez que você for orar, converse com o Espírito Santo. Ele mora dentro de você. Ele veio para fazer morada. Ele veio para habitar dentro de você. Amém? E não te visitar em vez em quando. A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento era visitação. Só que a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, do dia do Pentecoste para cá, é habitação. Você recebe essa habitação, é melhor ser preenchido por um conteúdo do céu do que ser preenchido pelo conteúdo da terra, pelo conteúdo do mundo, pelo conteúdo do mal. Então, no nome de Jesus, receba o Espírito Santo na sua vida nessa hora. Fique na santa paz do Senhor Jesus.